Camarote 21 desta semana é dedicado a um homem de muita barba e visão. Um teórico que ainda hoje inflama discussões políticas, sempre citado, embora nem sempre lido. Há 200 anos nascia Karl Marx, autor de O Capital e do Manifesto Comunista. Marx queria desencadear uma revolução e libertar os trabalhadores das amarras do capitalismo. Ironicamente, hoje a figura de Marx é uma grande fonte de lucro. O nome Marx vende. Mas quão atuais são as teorias do pensador alemão? É hora de deixar de lado qualquer rótulo de mocinho ou vilão para entender como Marx se tornou o que é hoje. Está no ar o Camarote 21. Todas as revoluções até agora provaram apenas que muita coisa pode ser mudada, menos a essência do ser humano. Nem mesmo eu estou livre disso. Quem foi Marx, esse homem ainda hoje tão discutido? Karl Marx nasce em 1818 na cidade alemã de Trier. Filho de um advogado, cresce numa família de classe média. Desde cedo, o jovem Karl chama atenção, inconformado e orgulhoso, um estranho no ninho. Começa a faculdade de Direito em Berlim, mas logo se interessa muito mais por filosofia. Os pensamentos de Hegel o fascinam. E se o ser humano realmente pudesse influenciar o curso da história, se as coisas não fossem apenas vontade de Deus? Marx se junta a grupos estudantis e se torna uma pedra no sapato do então Império Prussiano. Em 1843, ele se casa com a namorada da adolescência, Jenny von Westphalen, o que talvez não tenha sido a melhor opção para ela. Jenny admira o marido pelas ideias revolucionárias, mas os dois vivem sem dinheiro e ele nem sempre sóbrio, nem exatamente fiel. Ainda em 1843, o jovem casal tem que deixar a terra natal, quando os textos de Marx começam a ser censurados. Eles se mudam para Paris, onde Karl Marx conhece Friedrich Engels, filho de um rico industrial alemão. Os dois se entendem bem, Engels, o fiel admirador, e Marx, a figura iluminada. Engels ajudava o amigo financeiramente, enquanto Marx se dedicava à filosofia. Em 1848 é publicado o Manifesto Comunista, uma crítica à industrialização do século XIX e à exploração proletária nos porões do capitalismo. Marx convoca os trabalhadores, proletários de todos os países, unam-se, vocês são seres humanos e não mercadorias. Mais uma vez, as ideias de Marx lhe causam problemas. Ele é expulso da França e se muda para a Inglaterra, o coração do capitalismo. Marx escreve, analisa e observa bem de perto os mecanismos do sistema. Afinal, apenas quem conhece o próprio inimigo pode derrotá-lo. Em 1867, ele finalmente publica O Capital. A conclusão, o trabalho de muitos serve ao lucro de poucos. 1883, Marx morre, e até hoje a sua obra é uma das mais citadas no mundo, apesar de não estar necessariamente entre as mais lidas. Marx continua sendo uma figura polêmica, ao mesmo tempo reverenciado por uns e odiado por outros. Para alcançar um objetivo específico no futuro, é permitido aliar-se ao diabo. Só é preciso ter certeza de que se está traindo o diabo e não o contrário. 2018 marca o bicentenário de Karl Marx. E se tem um lugar em que ele está mais presente do que nunca é em Trier, na Alemanha, terra natal do filósofo. Diversas exposições celebram o filho mais famoso da cidade. Queremos situar Karl Marx em seu tempo, em seu século e inseri-lo nos discursos da época, para que ele não fique isolado em um pedestal. As exposições convidam os visitantes a se aproximarem da pessoa que até então só conheciam como ideologia. Este desenho, exibido pela primeira vez ao público, mostra o jovem Marx pelo olhar de um amigo. Tem também uma mostra do alcance de uma das obras mais citadas dos últimos tempos, o Manifesto Comunista. São mais de 200 edições traduzidas para mais de 50 idiomas. Inclusive uma versão em mandarim, claro. A China mantém uma relação particularmente próxima com a figura de Karl Marx, considerado um ídolo. O libertador, o crítico do capitalismo, é assim que ele é visto na maioria das vezes pelo Partido Comunista da China. Muitos turistas chineses viajam a Trier como forma de peregrinação. A casa onde Marx nasceu é a atração principal. Ele é um grande homem.
Fomos educados assim na escola. Acho que ele é muito conhecido. Um revolucionário incrível. Karl Marx deu opiniões muito importantes. Ele é importante para a China e para a Revolução. A admiração de alguns chineses é tanta que tem até um rap em homenagem a ele. Um hino a Marx encomendado pela televisão estatal chinesa. Hip hop em vez de leituras formais, um meio de tornar Marx mais popular entre os jovens chineses. Se trata de aproximar Marx da geração nascida depois dos anos 90. Tem uma frase em mandarim que diz: Marx também é um garoto pós-anos 90. O cara legal com quem você tem algo em comum. A princípio é uma tentativa de melhorar a imagem dele. Cultuado em um país que não poderia estar mais longe do ideal revolucionário de uma sociedade sem classes. Um país que vive a exploração capitalista, a censura, a violação de direitos humanos. Seria essa a liberdade que Marx sonhava? O Partido Comunista da China sempre evocou a figura de Marx, mas talvez não tanto quanto agora. A China viu a crise financeira de 2008-2009 como uma oportunidade para promover o sistema chinês. Ou seja, se o Partido Comunista da China vem falando agora muito sobre o marxismo, não significa que tenha necessariamente a ver com o trabalho de Marx. Para o aniversário de 200 anos, este artista chinês criou uma estátua imponente de Marx. Um presente da China para a cidade de Trier. O sucesso que a China vive hoje é a validação do marxismo. A ideologia de Karl Marx é correta e deveria ser protegida como uma herança para a humanidade. Em nossos corações, ele é um gigante. Uma estátua sem dúvida grandiosa, mais de 5 metros de altura e 3 toneladas de adoração. Mas o que significa aceitar um presente como esse? Do lado dos dissidentes chineses, há muita crítica. Em nome do marxismo, milhões ou até bilhões de pessoas morreram na China. Um regime e um partido como esse, em vez de lidar com os erros do passado, traz um monstro gigantesco e anacrônico para Trier. O gigante de bronze se tornou uma questão política na cidade alemã. Essa estátua não é uma obra de arte nem uma figura histórica, e sim uma ferramenta de propaganda para o governo chinês. Mas Trier decidiu que o presente seria bem-vindo, e a polêmica estátua de Karl Marx foi erguida na cidade. Significa honrar a ideologia como um todo. É uma história problemática, claro, mas, por outro lado, é parte do que temos que processar nos dias de hoje. Um ícone aclamado tanto por ideologias estatais questionáveis quanto pelo comércio. Fica a dúvida se o pensador alemão aprovaria tanta adoração. A vaidade deixa qualquer um lisonjeado, mas quem se entrega à fama termina como uma casca vazia, uma sombra de si mesmo. As ideias dele foram revolucionárias, mudaram sociedades e o curso da história. Mas seria o suficiente para fazer de um homem um ícone? Para virar pôster, personagem de desenho animado e sinônimo de cult? Não, para isso é preciso algo mais. O corte de cabelo e a barba ajudam. Dieser Bart hier, Feuerrot. ja, Feuerrot ist der junge Marx. Ja. Es gibt natürlich später auch einen alternden Marx, dann ist der Bart grau mit ein bisschen meliert, also etwas weiß hier. Schwarz-grau. Karl Marx würde heute nicht so einen Bart tragen. Er wird da nicht ernst genommen werden. Er ist ja wie Rasputin. Ja. Die Leute hätten Angst. Und deshalb würde er rasiert sein. Soll ich mal demonstrieren? Ja.
Wird ungefähr so aussehen. So. Heute würde ein Toupet tragen. Das sieht ungefähr so aus. O visual de Marx virou marca registrada. É fácil de desenhar. Faça um Papai Noel, troque a roupa vermelha, o chapéu, faça um bigode. Uma figura conhecida, apesar de poucos terem lido o que ele escreveu. Tonight is indeed a unique occasion in the history of television. We are very privileged and deeply honored to have with us in the studio Karl Marx, founder of modern socialism and author of the Communist Manifesto. The development of the industrial proletariat is conditioned by what other development? The development of the industrial bourgeoisie. Yes? Hoje, suas análises foram reduzidas a slogans. E Marx virou uma figura um tanto cômica e excêntrica. Karl Marx, your final question. Who won the cup final in 1949? Marx virou um ícone pop. A imagem dele foi parar até na lendária capa dos Beatles. E assim que começa algum discurso sobre revolução, lá estão homens de barba branca. Marx virou sinônimo de rebelião e não conformismo. O que a indústria pop percebeu e deu um jeito de converter em lucro. Em 2017, a vida do jovem Marx chegou aos cinemas. Em O Jovem Karl Marx, o protagonista revoltado faz discursos inflamados contra o empobrecimento do proletariado. Was hätte ich denn tun sollen? Den Mund halten? Mich zensieren lassen? Mich mit Anspielungen begnügen, so wie ihr das macht? Karl Marx e Friedrich Engels, dois grandes amigos, dois revolucionários do século XIX, sem medo de lutar contra as autoridades. Nein, Sir, daran sind die existierenden Produktionsverhältnisse schuld, nicht die Gesellschaft. Sie sind nicht die Gesellschaft. A indústria da publicidade adora figuras provocativas e polêmicas, como nesta propaganda de carro em que Fidel Castro visita uma casa de repouso para revolucionários aposentados. E claro que entre eles estavam Karl Marx e Che Guevara. Ya es hora de una nueva revolución. Hoje, o próprio Marx acabou virando instrumento do capital. Ajuda a vender carros e ainda, coincidência ou não, dita a moda dos hipsters modernos. O que falta em manifesto e teoria, sobra em cabelo e barba. Não quero saber de críticas. As críticas prejudicam o meu espírito, mesmo quando são pertinentes. Karl Marx viveu por muitos anos exilado em Londres até falecer em 1883. Como seria se Marx vivesse na Londres de 2018? A cidade, que hoje é um templo do consumismo, cheia de apartamentos de luxo, pode ser um destino dos sonhos para turistas e um pesadelo para a classe trabalhadora. Será que ele conseguiria bancar o aluguel no centro da cidade? A resposta é provavelmente não. Exploração, fetichismo da mercadoria, o poder do dinheiro. Quais as teses dele que continuam relevantes? Nós vamos ao encontro da pesquisadora Lúcia Pradella, especializada em Marx. Ela mora em Londres há 10 anos, onde estuda a fundo o teórico alemão. E isso nas mesmas bibliotecas que Marx frequentava. A primeira parada é no bairro Sorro, no antigo Red Lions Pub, onde nasceu o Manifesto Comunista. Hoje o local é um bar de coquetéis. O que será que Marx acharia disso? Com certeza ele ficaria surpreso em ver este bairro hoje, porque era muito diferente na época. Esta era uma área bem pobre, muitos alemães e outros refugiados europeus viviam aqui. Mas eu não acho que ele ficaria surpreso com o capitalismo de hoje. Ele previu muitos dos processos que estamos testemunhando. A globalização, os meios de produção e comércio, o aumento da migração e a internacionalização não apenas do capital, mas também da classe trabalhadora. O próprio Marx já virou marca e produto global há algum tempo. Na Chinatown de Londres tem até um salão de cabeleireiro chamado Marx.
De lá vamos para Dean Street, onde Marx morou com a esposa e os filhos em um apartamento de 2 cômodos. O dinheiro mal dava para o aluguel e para a comida. 3 filhos morreram nessa época. Marx conhecia de perto a luta cotidiana pela sobrevivência. Via a exploração dos trabalhadores por parte de industriais gananciosos. Ainda hoje as pessoas trabalham muito e recebem pouco. Muitos têm mais de um emprego. E isso não só em países em desenvolvimento, como também na Europa. Uma situação que piorou após a crise financeira. A crise levou ao aumento da exploração, porque um dos efeitos da crise não foi apenas o corte nos serviços sociais, a redução dos salários e assim por diante, mas também o aumento das horas de trabalho. O número de pessoas que trabalham mais de 48 horas por semana aumentou alguns milhões após a crise. Quando falamos em exploração, temos que falar também das condições de trabalho na China e Bangladesh. Sim, se olharmos para a situação dos trabalhadores da Foxconn na China, que protestaram contra as condições desumanas nas fábricas, isso expõe as relações que existem por trás da produção de commodities. Mas se formos a uma loja da Apple aqui, provavelmente também veremos funcionários mal remunerados, sobrecarregados. A consciência pode realmente unir pessoas de diferentes partes do mundo. Eu não acho que isso seja algo que diga respeito apenas aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. É uma situação globalizada que Marx, na verdade, já previa. A pesquisadora acredita na ideia comunista de solidariedade internacional no poder do coletivo. Mas será que estamos realmente dispostos a consumir menos em prol do próximo? Vamos ao encontro de Nina Power, renomada teórica social e filósofa que estuda o marxismo e a causa feminista. O que Marx teria dito sobre a disparidade salarial e a desigualdade entre homens e mulheres? Por que os homens ganham mais do que as mulheres estando na mesma função? O patriarcado e o capitalismo combinam muito, eles se amam. Na verdade, o que o capitalismo faz, com a ajuda do patriarcado e da religião, é reforçar as diferenças entre homens e mulheres e tratar as mulheres como propriedade com base na capacidade de reprodução. Tanto Marx quanto Engels perceberam isso. Se pensarmos em um mundo futuro onde a inteligência artificial faça alguns trabalhos para nós, será que assim não deixaria de existir uma classe trabalhadora? Ainda não chegamos a um ponto em que diríamos que robôs poderiam cuidar de nossos bebês, ou que devêssemos empregar robôs para cuidar de idosos. Esse tipo de coisa tem sido testada em algumas partes do mundo, como no Japão, por exemplo. Robôs podem ser uma distração, mas não substituem o contato humano. Por um lado, eu ficaria muito feliz se mulheres e homens não precisassem se prostituir, por exemplo, se robôs sexuais pudessem substituí-los, se fosse possível criar uma inteligência artificial que fizesse este trabalho. Isso seria melhor porque menos seres humanos seriam explorados, mas ao mesmo tempo não tenho certeza de que isso é o que devemos perseguir. Se isso for nos ajudar a sermos mais unidos, solidários e a apoiar uns aos outros, ótimo. Caso contrário, não acho interessante. Exploração, pobreza, desigualdade. Questões mencionadas por Marx há mais de 100 anos e que ainda não foram resolvidas. O corpo de Karl Marx está enterrado no cemitério ao norte de Londres, mas as ideias dele permanecem atuais. O trabalho produz maravilhas para os ricos, mas privação para o trabalhador. Produz palácios para poucos e cavernas para as massas. Turbocapitalismo, negócios de alta frequência, fundos de investimento de alto risco. Será que Karl Marx estava certo quanto ao capitalismo? O documentário Erro no Sistema questiona: por que somos tão obcecados por um crescimento econômico eterno? Die Natur kennt kein unendliches Wachstum. Für eine Art Wachstum scheint diese Regel allerdings außer Kraft gesetzt. You have to ask yourself, well, how much is enough to satisfy human appetites? Solange es Menschen gibt, die Bedürfnisse haben, wird es Wachstum geben. Ich halte das für ähnlich unabänderbar wie die Schwerkraft. Crescimento a todo custo. Seria esse o novo mantra? Florian Opitz investiga o mundo das finanças e procura o erro no sistema.
Eu me perguntei por que somos tão obcecados com o fator crescimento econômico na política, na economia e até mesmo como cidadãos, embora saibamos há 40 anos que o crescimento está nos prejudicando, que não se pode esperar um crescimento infinito de um planeta finito? Ele analisa o chamado milagre econômico vivido por diversos países na segunda metade do século XX. Se olharmos para a história da antiga Alemanha Ocidental, fica claro que o crescimento econômico praticamente deu uma identidade positiva ao país após a Segunda Guerra Mundial. Aí vieram os anos 70. Com a crise do petróleo, parece que o milagre acaba. Os controles financeiros diminuem e começa a era do capitalismo desenfreado. So the so-called Big Bang in the city was all about financial deregulation. Let's go. Let the market decide where money now talks. Now money wins. E de fato, o dinheiro rege o mundo. Florian Opitz observa o fenômeno de forma global. A roda do crescimento gira cada vez mais rápido. Ich bin verantwortlich für 600 Milliarden Euro. It's the instinct of getting what I want. 6 billion don't yet fly by air. The market is fantastic. I already seen the sign of that. I view myself as a capital artist. I'm committed to that system. Estamos todos conscientes de que entramos em um novo estágio do capitalismo. Ele está atingindo o próprio limite, até mesmo corretores da Bolsa em Nova York e operadores de negócios de alta frequência, que vivem no olho do furacão, dizem que não estão entendendo mais nada. Cada vez mais pessoas entendem cada vez menos, e o preço do crescimento eterno só aumenta. A China é um exemplo. As dimensões econômicas do país ultrapassam a nossa imaginação. Every year, in the range of 10 or 15 new airports will be built. That's why when I look at, every time I'm asked about the perspectives of the market, I cannot measure the dimension of this market when I have the reference of 1.4 billion, which is even more important than the whole of Europe. O documentário também retrata a situação no estado do Mato Grosso, onde a floresta vem sendo desmatada há anos para a expansão da agricultura e da pecuária. Então são quase 200 mil suínos ano nessa propriedade. E os frangos são 96 barracões com 27.500 frangos cada. O Mato Grosso tem esse tipo de empreendedor que está hoje. Ele busca ajudar a mudar leis, ele ajuda a bancar situações, cria-se muitas associações para criar força para a gente buscar resultados. Questão de leis, a gente, digamos assim, mais você tem que entrar dentro do mercado, você tem que se adaptar. Florian viaja pelo mundo há anos recolhendo confissões perturbadoras de corretores e banqueiros. So there's this idea that that markets are, somehow going to support a very, very large base of the population and kind of produce returns for them. When in our space, all we do is try to eliminate those returns. Vi que uma série de coisas que Marx analisou na época são muito atuais hoje. Até mesmo gerentes de fundos de investimento de alto risco e donos de indústrias que eu conheci estão começando a ler Marx para entender o que está acontecendo ao redor deles. I think what we've seen over the last few years is cracks in the shiny surface of capitalism. And as you look more and more closely, you see this. You see that these cracks go right to the heart of the model. O documentário de Florian Opitz põe o dedo na ferida do sistema, o que lembra muito as teorias formuladas por Marx no final do século XIX. Infelizmente, a solução parece ainda distante. Este foi o Camarote 21 especial em homenagem ao bicentenário do pensador alemão Karl Marx. Obrigada pela companhia e até semana que vem.